Se você quer entender a doutrina da justificação pela fé, você é obrigado a ler e estudar Romanos. Em Romanos, Romanos é a carta aos Romanos é a carta onde Paulo mais bem sistematizou este assunto. E por que Paulo sistematizou muito bem esse assunto? Porque Paulo se utiliza do Antigo Testamento e do ministério de Cristo para explicar o tema. Paulo se utiliza de toda a Bíblia para explicar esse assunto. E Paulo estava escrevendo para um público que estava com dificuldades de entender que o ser humano só é justificado pela fé em Cristo. Primeiro, o que é ser justificado? Ser justificado é ser declarado justo. É um termo, queridos, forense, utilizado para declarar justo, inocente, absolvido alguém de uma culpa. Então, quando a Bíblia fala que Deus justifica, Cristo justifica o pecador, quer dizer que Ele declara o pecador justo. Agora, como que esse processo acontece? Não é simples. Não é simples para Deus, para nós é. Para Deus não é simples, por quê? Ao mesmo tempo em que Deus é o amor eterno, Deus é a justiça eterna. Ao mesmo tempo em que Deus ama o pecador, Ele odeia o mal. Então, o Criador está num aparente dilema. Ele não pode impedir que o ser humano sofra a consequência do pecado. E a consequência do pecado em Romanos 6:23 é a morte. Diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, a partir do momento que nossos primeiros pais e nós também pecamos, nós somos condenados à morte eterna. Há uma morte sem direito de ressurreição. Nós estaríamos condenados a 7 palmos debaixo da terra. Entretanto, Deus não é só justiça, Ele é mais, Ele é amor. E Ele não quer nos deixar neste beco sem saída. Só que para não nos deixar num beco sem saída, Deus precisava de um argumento legal para nos perdoar. E qual é o argumento legal de Deus? Veja, Deus tem que mostrar perante o universo a sua justiça. Mas ao mesmo tempo o universo tem que ver o seu amor. Foi na cruz que Deus conseguiu resolver esse dilema. Quando Cristo, a segunda pessoa da divindade, se transforma num ser humano, Ele pode, ao longo desta vida no mundo, ter uma vida impecável. E o que acontece? Se o salário do pecado é a morte, quem não peca merece morrer? Não, mas Cristo morreu. Mesmo sem ter pecado, Cristo morreu. E Cristo morreu sem merecer. Foi justamente esta morte de Cristo sem merecer que deu a Deus o direito legal de perdoar todo aquele que pela fé aceita o sacrifício de Cristo. Na cruz Deus pôde unir amor e justiça. Justiça porque Ele puniu o pecado nele mesmo. Não passou a mão sobre o problema, Ele puniu nele mesmo. Mas também Ele une o amor, porque Ele proporciona um meio legal de transferir perdão para o ser humano, de absolvê-lo das suas falhas. É por isso que em muitas igrejas você vai ouvir, você que é visitante, assim, aceite a Jesus como seu Salvador. E por quê? Porque ao aceitar a Jesus como seu Salvador, a justiça dele, ou seja, ele não merecia morrer e morreu,
a justiça dele é transferida para você. E tudo aquilo que você fez de errado ou faz, deixa de ter importância na sua vida, porque os méritos de Cristo são transferidos para você, e Deus passa a olhar para você como inocente, por causa da justiça de Cristo transferida a você. É como se Cristo pegasse as suas roupas, sujas, rasgadas e velhas pelo pecado, vestisse-as para ele e desse para você as roupas brancas, limpas, perfeitas, a justiça dele. É uma troca, totalmente injusta, mas é uma troca amorosa, que Deus faz, porque Deus não quer que a sua vida se resuma em nascer, crescer e morrer. Deus quer que você tenha vida eterna, porque Ele é seu Pai, Ele lhe ama. Então, ser justificado pela fé em Cristo é ser declarado justo, como Cristo é justo. Outro detalhe importante, a sua fé não é a base da justificação. Nós temos um conceito um pouco equivocado acerca disso. Achamos que a fé é a base da justificação, e não é. Na verdade, nós recebemos a justiça de Cristo por causa da fé, e não com base na fé. Por quê? A base da justificação não é a sua e a minha fé, a base é o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo substitutivo é a base da fé. Agora, por causa da fé nele, nós recebemos a justificação. E tem que ser assim, por quê? Tiago 2,19 diz claramente que os demônios creem em Deus. E os demônios vão ser salvos? Não. Por quê? Porque eles não aceitaram permanecerem com Cristo. Então, a base da sua justiça é o sacrifício de Cristo. A fé seria a mão com a qual você pega o presente. Ok? É a mão com a qual você pega o presente de Deus. Mas não é a tua fé que te justifica, não. Quem te justifica é Cristo. É o sangue dele derramado na cruz no seu lugar.